E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Lourenço. Eu queria contar um pouco a minha história, depois a gente ir para o assunto. Mas basicamente nós vamos conversar sobre o professor de escola bíblica, o que ele precisa ser, saber e fazer para poder dar uma boa aula. Por que eu escolhi esse tema? Por que eu acho que esse tema é relevante para a gente hoje? Bem, no meu tempo de igreja, enquanto eu pude estar como membro em uma igreja local, em uma comunidade local, e visitando outras igrejas, eu percebo que os professores têm muita dificuldade, em geral, no preparo das aulas. E é claro, porque eles não são professores de formação, e tá tudo bem nisso aí. Então, o objetivo dessa aula é tentar estruturar um pouco a vida do professor de escola dominical, escola bíblica, que facilitaria muito o seu trabalho. E eu escolhi esse assunto não só para uma análise, né, do meu contexto, pelo contrário. Para quem não sabe, eu sou formado na área de educação, né, eu sou professor de matemática, formado pela Universidade de Brasília, e eu sempre quis educação, sempre gostei disso. Então, eu pude estudar essa parte de docência, né, o que me ajuda nessa parte da educação, do ensino, né? E essa facilidade. Ora, é claro que eu já sei que o professor de escola bíblica dominical, lembrando que nem sempre é uma escola dominical, né? Mas sempre tem que ser bíblica. Ele é um professor comum, por vezes ele é um leigo, ele não é formado em alguma área de educação, né? Algum curso de educação ou pedagogia, ou fez mestrado em alguma área nesse sentido. Pelo contrário, ele por vezes trabalha em outra profissão, né? É um comerciante, é um funcionário público, é um policial, mas que ele tem outras demandas. Então é natural que a aula dele não tenha os mesmos critérios que alguém que se dedica para isso, como um pastor ou um missionário, algo do tipo. E essa aula aqui tem esse objetivo. Tem o objetivo de atingir todos os públicos, não só aqueles que gastam 100% do tempo para isso, mas aqueles também que querem dar aula e servir o Senhor da melhor forma possível dentro dos seus limites e das suas demandas, né? Para a gente começar, o slide inicial, o professor de escola bíblica, o que ele precisa ser, saber e fazer. Essa obra aí atrás é de grau da Universidade de Leiden, na Holanda, cerca de 1650. Tem tudo a ver com o tema, escolhi esse slide. Bem, o que o professor precisa ser? E aí a gente vai comentar um pouco sobre as virtudes da vida do docente, certinho? Eu queria ler alguns textos. Se fosse uma aula presencial, eu gostaria de comentar esses textos, ler esses textos com vocês, ouvintes, e a gente discutiria sobre esses temas. Mas uma vez que a aula é online, quem sabe em um curso a gente consiga fazer isso, ou enfim, que uma vez que a aula é gravada, a gente tem essa limitação. Mas o primeiro texto, 1 Coríntios 9, 19 a 23. Vamos abrir? 1 Coríntios 9. O texto diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei. Como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. O que Paulo está colocando aqui? Não que ele seja duas caras, não que ele seja falso, mas que ele entende que algumas pessoas têm determinadas demandas e ele cumpre essas determinadas demandas para que as pessoas o ouçam com maior facilidade. Então pense só, se tem um aluno que tem dificuldade de aprendizado e ele tem facilidade de aprender com música, por que o professor ele não tenta compor música?
O professor de escola dominical ele precisa ter esse tato, essa noção de que ele precisa se fazer fraco para com fraco. Ele precisa suprir as limitações do seu aluno no ambiente educacional para que o seu aluno conheça mais o Senhor. E essa experiência de vida com o Senhor seja enriquecida por meio da sua vida, professor. O segundo texto, Tiago 15:16. O texto diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bem, Tiago, o irmão de Jesus, aqui nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Então, ore pelos seus alunos. Muito pode, por sua súplica, a oração do justo, por sua eficácia, né? A súplica do justo. Então, ore pelos seus alunos. No momento que você ora pelos seus alunos, você reconhece que o Senhor pode ajudá-los, né? E que o seu trabalho é um trabalho dependente do Espírito. Ainda que você ensine com todo rigor e com toda dedicação, o seu trabalho é no Senhor e é dependente dele. Nós precisamos ser dependentes do Senhor também. Na nossa educação, você pode preparar a melhor aula com o melhor plano de ensino, você pode preparar dinâmicas, você pode ter uma aula extremamente interativa, mas ainda assim, tudo depende do Senhor. Você precisa dele nas suas atividades, certinho? Olhe João 11:35. O texto diz assim: Jesus chorou. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque Jesus ele se compadece. Esse não é o único texto, pelo contrário, a gente vê Jesus durante o seu ministério se compadecendo das pessoas enquanto ele vê as dores delas, né? Isso é muito bonito, porque Jesus, enquanto exemplo de professor, o mestre dos mestres, né? Ele dá o exemplo de cuidado e compaixão. Então, por exemplo, a cosmovisão cristã vai me dizer que eu preciso me preocupar, me importar, ou, em outras palavras, amar o meu próximo como a mim mesmo. E esse amor deve ser chorar com os que choram, né? Chorar pelos que se entristecem, é se compadecer, é ser ativo nesse processo de dor e alegrias, né? E alegrias. Então, no livro Pedagogia Cristã, o Dave Smith ele traz um exemplo que é muito pertinente. Um professor que ele não é cristão, que ele acredita que o conhecimento é autocentrado e que ele só está ali para passar conhecimento, ele chega na aula e começa a vomitar conhecimento, a entregar conhecimento sem perguntar o nome dos alunos. Ele não está aí para isso. Ele não quer saber quem são os alunos, o que eles estão passando. Pelo contrário, ele só quer passar o conhecimento. Então, como que a nossa visão cristã, como que a gente afirmar que cremos em Jesus como nosso suficiente Senhor e Salvador, garante uma aula melhor? Então, essa é uma das formas, sendo compassivo, né? Vamos ler agora o texto de Lucas 15, 4-6. Lucas 15, de 4-6. Diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Bem, Jesus está trazendo uma lição aqui fantástica, né? A ideia da aproximação, alguém que vai ao encontro daquele que é perdido, daquele que precisa ser amado. Então você, como professor, você precisa ir atrás do seu aluno, você precisa ser ativo. É fácil para o professor ele ir atrás ou estabelecer algum relacionamento com aquele aluno que participa mais, que é mais ativo, que pergunta mais, que parece ter um interesse maior nas aulas. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que se tem alguém que está desgarrado ao grupo, o bom pastor vai atrás, né? O texto de Ezequiel 34:11 reforça essa ideia. Então nós, enquanto professores,
Poxa, eu sei que tem um aluno que fica no cantinho da sala de aula. Eu sei que tem um aluno que não participa, ou eu sei que tem algum irmão que vem para a escola bíblica com uma frequência muito baixa. Ele vem uma vez no mês. Ora, como que eu posso ir atrás? Eu vou atrás. Eu não sei como, mas eu vou atrás. Jesus nos ensina isso, que nós precisamos ser ativos, né? E nos aproximar das pessoas, certo? E aí, 2 textos aqui que a gente pode comentar, Efésios 5, 21. O texto diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí, essa ideia de sujeição nos leva lá para Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Como que esses textos se relacionam? Se você se sujeita a alguém, você mostra quem é você. Você mostra a sua humildade, você reconhece que você não é tudo aquilo que você acha que você é. Então, a humildade como virtude, ela é essencial para o professor. Aplica esse versículo aqui: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, olha, o professor ele vai considerar o aluno superior a si mesmo. Não, mas calma aí, eu tenho uma graduação, um mestrado, um doutorado, eu vou considerar o meu aluno superior a mim mesmo? É claro que você tem mais conhecimento nessa determinada área de conhecimento, mas nós precisamos ser humildes e reconhecer as nossas limitações. Então você, como professor, reconheça que você não sabe de tudo, por exemplo, ou peça ajuda. Tem alguns alunos que podem ter mais facilidade ou até mesmo mais conhecimento do que você em alguma determinada área. E ser humilde é uma virtude, é você reconhecer que você não sabe de tudo, reconhecer as suas limitações, que você é falho, você não é perfeito, você não é Deus. E o cristianismo envolve essa comunidade de relacionamento, de cuidado um com o outro, que nunca é individualista, né? Pelo contrário, o cristianismo é uma comunidade, o cristianismo é uma fé comunitária, né? Então a gente se humilha e se submete a outras pessoas. Eu queria ler o texto de 1 Pedro 4,9, que não está aqui no slide, mas que é extremamente relevante para a nossa conversa. O texto diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E aqui eu aprendi muito com Dave Smith no livro Pedagogia Cristã. Ele diz que a hospitalidade é uma virtude cristã, né? E que por volta ali da Idade Média você tinha os hospícios, né? Hospicium, do latim hospicium, que significa hospício, por sua vez. Não tem esse sentido que tem hoje pra gente, mas o hospício, assim como a pedagogia ou a pedagogia, eram casas onde alunos estudavam, fazia parte do ambiente universitário, e desses hospícios, quem fazia parte era o hóspede. Olha que legal. Então, esse hospício e essa pedagogia eram casas. Nós precisamos ter uma casa e mostrar nossa hospitalidade para os nossos hóspedes. A educação, a sala de aula é uma casa. E você, como professor, precisa receber e acolher bem os seus alunos. Essa ideia da mutuamente hospitaleiros, né? Sem murmuração, diz o apóstolo Pedro. Quando você vai receber alguém na sua casa, como que você recebe essa pessoa? Você recebe de qualquer forma? Você deixa copo sujo, louça suja? Como é? Não, você limpa, você organiza, tem ordem. Então, se tem ordem na sua casa quando você vai receber alguém, por que não tem ordem quando você vai preparar uma aula, né? Se você deixa sua casa limpa, se você organiza a sua casa, por que você não organiza e não limpa a sua sala de aula? Então, reflita nisso. Pense sobre esse aspecto do seu lar. Como você recebe alguém e por que você não recebe seu aluno dessa forma?
E aí, o slide ele traz a seguinte pergunta, né? O que esses textos nos ensinam e como podemos relacioná-los à pessoa do professor? A gente comentou, mas em resumo, os textos nos ensinam a ser parecidos com Jesus. Assim como todo crente deve ser como Jesus, o nosso maior exemplo, o professor também deve ser. O professor deve ser parecido com Jesus. O professor ele deve se compadecer, ele deve chorar, ele deve comer junto com seus alunos. Ele não deve ter uma posição elevada, com um orgulho, com uma soberba, como se ele estivesse assentado no Olimpo dos deuses lá distante. Pelo contrário, o nosso Deus Todo-Poderoso se faz presente. Ele é um Deus pessoal. E para terminar essa primeira parte da aula, eu queria ler com você essa frase de Eliú, amigo de Jó, que diz assim: Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem é mestre como ele? Diz a Ara. Então, nós, professores, temos uma baita tarefa. Uma tarefa que pode ser complexa, que pode ser difícil, mas que com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos cumpri-la mais facilmente. Não que ela não seja mais fácil, pelo contrário, ela ainda é difícil. Mas a ajuda do Espírito facilita o nosso trabalho. É o Espírito que realiza toda a obra. É o Espírito que dá ordem ao caos. Jesus é o arquiteto de toda a criação, né? As Escrituras deixam claro. Então nós precisamos aprender com ele a arquitetar uma boa aula, né? O ponto é, nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser como o Senhor, que ensina bem, que educa bem, que é amoroso no seu processo educacional. E que nós, enquanto professores, possamos ser assim. Certinho? Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda?